Oh yeah. Complicado, complicado. But anyways, what else? Pastor, então você tocou no ponto aí da criança, da pessoa é uma criança dentro do corpo. Você diria que a maior causa, assim, de problemas, né, de traumas, assim, que você vê nos seus pacientes, por exemplo, é de pessoas que tiveram problema com paternidade, no caso? Sim, dentro da psicoterapia, a gente estuda várias vertentes. Uma delas, e foi a minha base, foi a psicanálise. A psicanálise foi desenvolvida por Freud, né, lá no final do século XIX. Como eu disse anteriormente, toda ciência honesta, ela confirma a Bíblia. Para mim, Deus deu para Freud um vislumbre de um entendimento, cara, incrível. Porque Freud foi o primeiro que inaugurou o estudo do inconsciente humano, né? E ele começou a perceber que tudo que o ser humano vive de BO na vida adulta veio da fase infantil, que a educação hoje se chama de primeira infância, segunda infância, que é do 0 aos 7 anos, do 7 aos 14 anos. E olha que coisa interessante, presta atenção, o que a Bíblia fala sobre a criança? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque até quando crescer, não se desviará dele. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando sobre a formação do caráter no período da primeira infância, que é o que a psicanálise ensina e hoje a psicologia confirma. Ou Uau. seja, os primeiros anos da vida de um ser humano determinam a sua vida para sempre. Então, aonde que entra o trauma? Exatamente aí. Então, todo trauma, a origem dele é na paternidade. Quando eu falo paternidade, é pai e mãe, tá? Pode ficar parecendo que é só o pai, não. Pai e mãe. Então, hoje, no consultório, quando eu atendo as pessoas, é claro que eu investigo o passado e a história, porque a origem de todo ser humano é ali. Todo ser humano foi marcado ali. E aí, esse trauma não resolvido, ele vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Então, o que a psicologia chama de gatilho, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um adulto, independente da idade dele, 30, 40, 50, 60 anos, alguém diz não para ele. Então, aquele não pode despertar nele um gatilho. Que gatilho é esse? O que é o gatilho? O gatilho é literalmente gatilho, disparou, é um disparo. É um Então, aquilo trigger. dispara no cérebro dele, ele remete àquela experiência da infância, onde o pai dizia não para tudo. Não pode, não faça, não, você não consegue. Então, o não para ele se tornou um instrumento de detonação da sua psique, do seu emocional. Então, na vida adulta, quando ele recebe um não, negatividade, remete ele para um dos maiores traumas do ser humano, que é a rejeição. O que é a rejeição? É você não se sentir amado. Todo ser humano precisa de afeto, carinho, amor, atenção, acolhimento, empatia. Se a criança não teve isso da forma correta nos primeiros anos de vida, ela vai carregar isso para sempre. Então, todo não que ela recebeu, estou dando um exemplo, vai dar o gatilho de que ela é rejeitada. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito com terapia de casal. Muitos casais não conseguem funcionar bem, que a gente chama de família disfuncional. E por que não funciona bem? Porque são dois adultos mal resolvidos, cheios de traumas, cheios de gatilhos, que não conseguem entender a si mesmo, muito menos encaixar com o outro. E, cara, a gente vive hoje uma crise social no mundo inteiro de pessoas que não conseguem se conectar, não conseguem funcionar juntas, e por isso essa geração está preferindo não casar. Não Terrível. casar é mais fácil. É você viver com você mesmo. Já é difícil eu viver comigo mesmo, já me considero insuportável. Aí vou me juntar com alguém que está mais insuportável ainda, vai ficar dois insuportáveis. Então hoje a gente está vivendo essa crise. As pessoas preferem não casar, as pessoas preferem não ter filho, as pessoas preferem não formar família. Então o ser humano está cada vez mais narcisista, mais hedonista, mais olhando para si mesmo. Então É, é essa a realidade que a gente se depara hoje. Para mim isso, Sidônio, é o pano de fundo também para o fim dos tempos. fim dos Porque a tempos. Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará, não é isso? Yep. A Bíblia diz que as pessoas serão amantes de si mesmas. Aí a psicologia está trazendo nome para isso: narcisismo, hedonismo, egocentrismo. Esses nomes modernos é o que a Bíblia já falava lá atrás. Então, mais do que nunca, o ser humano está assim, né? Com, Doente cer- nesse nível. com certeza. E isso dá espaço também para outras raças, né, e outras religiões se expandirem e tomar conta, porque os países do Ocidente é, quando os países do Ocidente têm esse declínio de birth rate, né, de nascimento, né, de natalidade, né, em português, Uhum. os muçulmanos têm filhos de 3, 5, ou 8 filhos, né, por família. Então, por números, eles estão tomando conta das sociedades, das civilizações,
né, do ocidentais, né? Então, é preocupante, né? O o narcisismo que você falou, né, pastor, e o hedonismo faz com a sociedade. Que a gente tá vendo aí, Uhum. o terrível que é, terrível que é a gente numa esfera geopolítica, né, geossocial, acho que é um negócio assim, que, que é com a imigração e a religião, os valores vão se transformando, né, porque por quantidade eles vão transformando uma nação, né? A gente vê isso Uhum. muito na Europa hoje, na Inglaterra. O senhor tem mais propriedade ainda para falar do que eu, que já teve na Alemanha, né? Mas a gente vê, eu acompanho muito a Inglaterra, o caso da Inglaterra, com a imigração e Uhum. com o povo muçulmano lá. E terrível, terrível. É. Estão tomando conta. Estão tomando conta. O prefeito, se eu não me engano, o prefeito atual de Londres é muçulmano, o prefeito aqui de Nova York agora é um muçulmano. Yep. Na década de 70, existia um líder líbio chamado Muammar Gaddafi. Pesquise sobre esse cara depois. Ele era um ditador lá na Líbia, e ele usou uma expressão que na época ninguém entendeu. Ele disse assim: dominaremos o mundo inteiro sem usar armas. Ninguém entendeu essa frase dele. Hoje as pessoas entendem, que foi exatamente isso aí, taxa de natalidade expressiva. O muçulmano, para eles, a grande riqueza da vida não é ter carro, casa, dinheiro, é ter filhos, né? Então, assim, é interessante, né, essa filosofia deles, porque com isso, literalmente, eles estão dominando a Europa. A Alemanha mesmo, na época que eu fui missionário lá, dizia-se, daqui 35 anos, a Alemanha pode se tornar o primeiro país europeu muçulmano, digamos assim, né? Já existia bairros lá naquela época, a polícia alemã praticamente não entrava, Não entra. porque era dominado por pessoas de origem muçulmana. Isso naquela época, imagina hoje, todos os países, França, Alemanha, a Inglaterra, a Itália, cara, todos os países da Europa, eles hoje têm uma população de imigração muçulmana muito expressiva, muito expressiva. Isso também é um pano de fundo, né, para os últimos tempos, né, para os últimos dias.